Olá galera, nessa videoaula a gente vai continuar falando sobre a regra de L'Hospital, só que agora na situação de diferenças indeterminadas. O que seria isso? Quando tivermos aqui a situação de infinito menos infinito. Por quê, pessoal? Só relembrando aqui, aplicamos a regra de L'Hospital fala o seguinte: o limite de duas funções, do quociente de duas funções quando x tende a a, é igual ao limite da derivada dessas funções quando x continua tendendo a a, certo? Quando isso aqui vai acontecer? Quando é que eu vou aplicar essa regra? Quando é que o limite das funções é igual ao limite das derivadas, de suas derivadas, né? Quando na substituição encontrarmos zero por zero ou mais ou menos infinito por mais ou menos infinito, tá bom? Caindo nessa situação aqui, eu acabei esquecendo na aula passada de falar dessa situação, zero por zero também cai na regra do L'Hospital, certo? Então, se cairmos nessas duas situações aqui, a gente vai aplicar essa regra aqui, tá bom? Só que existem problemas que a gente chega aqui, ó, infinito menos infinito. Vou pegar um exemplo aqui, tá bom? E a ideia é que, se chegarmos aqui, temos que aplicar alguma ideia, né? Alguma ideia matemática, algum artifício matemático para chegarmos em algumas dessas duas situações aqui. Então vamos pegar aqui um exemplo bem simples aqui, certo? Vamos pegar aqui o limite, o limite da função cotangente de x menos a cossecante de x, quando o valor de x tende a zero por valor maior que zero. Ok, então respondendo isso aqui, e a gente pode substituir o valor de zero aqui, colocando o valor de zero aqui, pessoal, a gente vai ter cotangente de zero, a gente sabe que cotangente de zero com valores maiores que zero, isso aqui se aproxima de infinito, certo? Vai ficar na situação aqui infinito menos infinito, basta substituir aqui, a gente viu isso aqui em limites de funções trigonométricas, certo? Isso aqui todo mundo sabe fazer. Então tá, se chegamos nessa situação, e é exatamente a situação que a gente vai trabalhar, temos que transformar essa situação que encontramos aqui, infinito menos infinito, nessa aqui para aplicar aí sim a regra de L'Hospital. E como é que fazemos isso aí, pessoal? Então a gente tem que conhecer um pouco as identidades trigonométricas, certo? A gente sabe que cotangente de x nada mais é que o inverso da tangente. Ou seja, esse limite aqui nada mais é que o limite da função, como é o inverso, vai ser então cosseno de x sobre seno de x. Isso aqui menos, a cossecante é o inverso da função não, é o inverso do seno. Isso aqui trabalhando com identidade. Beleza, com x tendendo a zero pela direita de zero. Show de bola. Então aqui a gente pode ainda trabalhar um pouco. Então vamos ter aqui o limite. Podemos colocar aqui seno como um MMC. Vamos ter aqui cosseno de x menos 1. Com x tendendo a zero pela direita de zero. Ou seja, então agora se a gente substituir aqui, vocês vão ter cosseno de zero aqui vai dar 1, menos 1 é zero, certo? E aqui também, seno de zero vai ser zero. Então vamos ter a situação zero por zero. Como chegamos nessa situação zero por zero, a gente pode aplicar, ou seja, chegamos aqui, podemos aplicar a regra de L'Hospital. Ou seja, o limite dessa função aqui nada mais é que, e vamos mudar de cor aqui, é o limite da derivada, certo? Do cosseno de x menos 1, e a derivada disso aqui vai dar menos seno de x, pela derivada de seno. A derivada de seno nada mais é que o cosseno de x, com o valor de x tendendo a zero pela direita de zero. Isso aqui é o que fala a regra de L'Hospital. Então, se cairmos na situação zero por zero, ou mais ou menos infinito por mais ou menos infinito, o limite da função, ou seja, dessa função, é igual ao limite da derivada da função que está no numerador e a derivada pela derivada da função que está no denominador. Numerador com denominador. Beleza? Então, continuando aqui, e a gente pode agora substituir, a gente sabe que aqui vamos ter o limite, quando aqui é zero, de seno de zero vai ser zero, exatamente. Então, vamos ter aqui o limite de zero por cosseno de zero, aqui vamos ter 1, exatamente, 1. Então, quando x tende a zero pela direita de zero. Isso aqui vai ser igual a 0 dividido por 1, vamos ter aqui 0, certo? Então, o limite de zero quando x tende a zero de uma constante é o próprio zero. Então, chegamos aqui a um número. Beleza, pessoal?
Então, vocês vão ter que utilizar alguns artifícios matemáticos que vocês já conhecem no ensino médio para fugir dessa situação aqui e chegarmos aqui a uma situação onde podemos aplicar a regra de L'Hospital. Tá bom? Eu trouxe um exemplo aqui bem tranquilo, né? Vocês podem praticar com mais exercícios aí e qualquer coisa podem deixar um comentário no nosso vídeo aí no YouTube. Beleza, pessoal? Então visitem nossa página. Vocês estão convidados a conhecer o nosso site, beleza? E compartilhem, pois alguém pode estar precisando. Valeu? Muito obrigado e até a próxima.